Pessoal, vou mostrar para vocês o que é equipotencialização, o que é o barramento de equipotencialização e sua obrigatoriedade conforme NBR 5410 e NBR 5419. Veja o que é equipotencialização. O que vem a ser a equipotencialização? Definindo para vocês, conforme a NBR 5410, o termo equipotencialização representa o ato e o resultado obtido quando são colocadas em práticas medidas para que a diferença de potencial entre dois ou mais corpos seja a mínima possível. Então, equipotencializar é colocar dois corpos no mesmo potencial, para que a diferença de potencial seja a mínima possível, ou seja, zero. Relembrando, em vermelho está aqui para vocês, o que vem a ser a diferença de potencial? Na física, a gente diz que a diferença de potencial é uma pressão que é exercida sobre os elétrons livres no condutor, né? É a pressão exercida sobre os elétrons livres para que estes elétrons se movimentem no interior de um condutor. Então, a equipotencialização é colocar todo mundo no mesmo potencial, para que não exista diferença de potencial, ou essa diferença de potencial seja a mínima possível, para que não exista condução de corrente elétrica. Então, a equipotencialização é muito importante. A equipotencialização, pessoal, diferentemente do aterramento, o aterramento que necessita que obrigatoriamente os elementos condutores tenham contato direto com a Terra, a equipotencialização, pessoal, ela não envolve a ligação direta com a Terra. Então, a equipotencialização não envolve ligação direta com a Terra. Isso acontece devido à premissa básica desse processo de colocar os condutores no mesmo potencial. Nós vamos ver mais à frente que a equipotencialização é feita através do barramento de equipotencialização principal de uma edificação. É muito importante que em qualquer ligação os elementos condutores, as massas e a terra estejam o mais próximo possível de um mesmo potencial. Então, numa instalação elétrica, você não pode ter dois terras distintos, porque se você tem dois sistemas de aterramento distintos, você tem um potencial em cada aterramento. E isso vai gerar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial pode surgir ali corrente elétrica, tensão elétrica, que vai danificar o equipamento ou colocar em risco as pessoas através do choque elétrico. A equipotencialização evita o risco de choques elétricos, né, devido ao mau funcionamento dos equipamentos e danos aos equipamentos eletroeletrônicos. Então, você equipotencializa para evitar o risco de choque, né, e evitar o mau funcionamento de equipamentos, né, e danos a esses equipamentos eletroeletrônicos. Isso é muito importante, eu não posso ter dois terras diferentes. Os terras devem estar ligados no mesmo ponto. Ou seja, eu devo ter um sistema de equipotencialização. Eu tenho que equipotencializar o meu sistema. Vamos definir aqui, pessoal, para a gente continuar a nossa aula, o que é uma ligação equipotencial. A ligação equipotencial é uma ligação elétrica, conforme a NBR 5410, é uma ligação elétrica que coloca as massas, que são as carcaças, e os elementos condutores praticamente no mesmo potencial. Então, a equipotencialização é isso, fazer uma ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial. E o que é o aterramento, para a gente poder diferenciar? O aterramento é uma ligação intencional e de baixa impedância com a Terra. Para quê? Para que toda corrente elétrica seja de mau funcionamento, seja drenada para a Terra. Então, o aterramento é a ligação intencional e de baixa impedância com a Terra. E o que é o sistema de aterramento? O sistema de aterramento, como já tem uma aula minha sobre sistema de aterramento, o sistema de aterramento é um conjunto de todos os condutores e peças condutoras com a qual é constituído
um aterramento. Lembrando, o sistema de aterramento, o sistema de SPDA e o sistema de aterramento, segundo a NBR 5410, são únicos. O aterramento é o mesmo. Tá? Então, as hastes de aterramento, os condutores de descida, vão conectar nesse sistema de aterramento. Ok? Essa figura mostra um exemplo, né, bem básico, onde eu tenho aqui, estou passando o mouse para vocês, eu tenho a malha de aterramento, eu tenho um sistema aqui de aterramento, tem a malha de aterramento, aqui é a terra, né, e tem aqui um motor, a carcaça do motor, que eu vou chamar de massa do motor, e aqui eu tenho a ligação da massa à terra por meio de um condutor. Está aqui, ó, né? Então, esse motor está aterrado através do condutor de aterramento, através do condutor de aterramento via o sistema de aterramento. E o que é uma ligação equipotencial? Eu vou colocar nesse mesmo terreno 3 motores. O que é a ligação equipotencial? Se eu não ligo esses motores entre si, se eu não faço essa ligação equipotencial, pode existir entre esses motores uma diferença de potencial. E se uma pessoa tocar nesses motores, pode ter essa diferença de potencial, isso pode provocar um risco de choque elétrico. Né? Então, vocês podem observar que eu tenho as massas interligadas. Essa interligação a gente dá o nome de ligação equipotencial, diferente do aterramento, né? Que é ligar um condutor intencionalmente de baixa impedância com a terra. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês do que é a equipotencialização. A equipotencialização evita ou minimiza a diferença de potencial. Essa diferença de potencial ela pode provocar condução de corrente elétrica. Bom, o barramento de equipotencialização, na visão da NBR 5410 de 2004. A 5410 de 2004, ela diz o seguinte, que as medidas de proteção contra choques elétricos, de acordo com ela, com a 5410, tornam-se obrigatórias em qualquer tipo de edificação a utilização do BEP, que é o barramento de equipotencialização. Esse barramento, os barramentos de equipotencialização baseiam-se na equipotencialidade das massas e dos elementos condutores estranhos à instalação. Então, é obrigatório a utilização do BEP, que é o barramento de equipotencialização, que tem a função de equipotencialidade das massas e dos elementos. O coração de todo sistema de aterramento é o barramento de equipotencialização. É ele que vai dar contato com o sistema de aterramento e com as massas de todos os equipamentos. Geralmente ele é constituído, o BEP é constituído de uma barra que realiza a chamada ligação equipotencial, como vocês estão vendo aqui. Então eu tenho aqui o BEP, a barra de BEP, tem o BEP em contato com o sistema de aterramento, tem aqui a ligação do neutro, no esquema TM, né? A ligação do neutro na barra de equipotencialização, uma obrigatoriedade. Temos aqui o condutor de projeção principal, condutor de proteção principal, que vai dar a proteção, e aqui o condutor de equipotencialidade principal, derivando para os demais quadros. Então, aqui é o que a gente chama de BEP, que é o barramento de equipotencialização. Então, ele tem uma entrada na barra do BEP que liga ou nas fundações ou liga no eletrodo de aterramento. E aqui faz a divisão, a ligação do neutro, né, até o BEP, que é o aterramento do neutro, para o esquema TN, e aqui o condutor de equipotencialidade principal. Bom, elementos conectados ao BEP, que é o barramento de equipotencialização. Então, nós temos duas visões aqui. Isso aqui é ligado ao condutor de aterramento, quando a gente utiliza o aterramento com hastes ali enterradas no solo. E tem essa outra entrada aqui, é quando utilizamos eletrodo de fundação, né? Ou seja, usa as armaduras como sistema de aterramento.
que é uma das práticas importantes e que a norma 5419 ela incentiva. Então, aqui é os pontos que se conectam ao sistema de aterramento. Aqui, quando o aterramento estrutural, e aqui, quando eu vou conectar ao eletrodo de aterramento. E aí, nas entradas do BEP, nós temos o sistema, o terra da instalação telefônica. Aqui a gente tem um neutro ligado no BEP. Aqui a gente tem um condutor de proteção que vai para as derivações de medição do quadro de energia. Outro ponto importante que nós temos ligados ao BEP, o terra da tubulação de gás. Olha, é importante, ligar o terra da tubulação de gás. O terra da tubulação de esgoto quando essa metálica, conectado tudo no BEP. Né? Então, o BEP, que é o barramento de equipotencialização, ele tem essa função de equipotencialidade de todos esses pontos definidos aqui. Isso aqui é uma barra de cobre, geralmente a gente usa uma barra de cobre ou de aço zincado, pode ser também com uma função do BEP. Bom, aqui mostrando a equipotencialização principal, que é o BEP, e aqui saindo os PS principais, né, que são os condutores de aterramento principais, ligando aos quadros, o QD da unidade, né? É o barramento de equipotencialização aqui dentro desses quadros. Então, sai do BEP, derivando para os demais quadros de distribuição das unidades. Olha, eu levo tudo isso do BEP para esses quadros de distribuição. Aqui, da mesma forma, barra de equipotencialização. Aqui é uma forma de interligar, sai um BEP, sai um condutor do BEP e faz a interligação com os quadros de unidade de barramento. Bom, aqui tem um exemplo do BEP, barramento de equipotencialização. Aqui nós temos o condutor principal que liga ao sistema de aterramento, né? E aqui eu tenho os diversos condutores de proteção que estão indo para os quadros para a tubulação metálica quando existir. Então é importante destacar que é obrigatório, né, segundo a 5410 e a 19, de ter essa barra de equipotencialidade, ou seja, barramento de equipotencialização. É aqui que vem do aterramento onde eu estou mostrando para vocês. E aqui eu faço as derivações dos PS para os demais quadros necessários. Bom, agora eu trago a visão do barramento de equipotencialização na visão da NBR 5419 de 2015. O barramento de equipotencialização principal, ele deve ser ligado ao sistema de aterramento, como eu tinha mostrado anteriormente. Entra o condutor para o aterramento ligar nesse BEP. No caso de estruturas extensas, ou seja, edificações extensas com mais de 20 metros em qualquer direção, seja na horizontal ou na vertical, existe a necessidade da gente criar o BEL, o barramento de equipotencialização local. Então, se a extensão, tanto na horizontal quanto na vertical, ultrapassar 20 metros, eu tenho que interligar caixas intermediárias. Essas caixas intermediárias são chamadas de BEL. Então, deve-se instalar tantas barras de equipotencialização local quantas forem necessárias, desde que essas barras haja uma interligação com o BEP. Então, eu vou ter o BEP, se a distância ultrapassar 20 metros, eu tenho o barramento de equipotencialização local ligado, quando ultrapassar 20 metros, ao BEL. Então, eu tenho aqui o meu BEL. E eu vou ter tantos BELs quanto necessário. Então, isso está na norma técnica NBR 5419/2015. Então, eu tenho que ter o BEP e o BEP. Se a distância ultrapassar 20 metros, eu tenho que fazer, tanto na horizontal quanto na vertical, eu tenho que fazer seccionamento usando barramento de equipotencialização local e ligado no barramento de equipotencialização principal. Bom, as dimensões mínimas dos condutores que interligam os diferentes barramentos de equipotencialização, como o BEP e o BEL,
ou ligam esses ao sistema de aterramento, aqui a gente tem uma tabela estabelecida pela NBR 5419, que ela diz o seguinte: quando o método da instalação ele não é condutor não é enterrado, a gente pode usar cobre 16, 25, alumínio 25 mm, aço galvanizado de 50. Isso quando eu tenho a interligação do BEL com BEP. O BEL com BEP ou o BEP com BEL. Quando o condutor é enterrado, né, a interligação é feita pelo solo, a gente usa condutor de 50 mm de cobre, e aço galvanizado deve ser utilizado de 80 mm².